Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Bíblia em Isaías 60, versículo 1. Eu pedi ao Senhor durante toda essa semana que Ele me desse uma palavra específica. E eu sempre falo aqui para você que nós pregadores temos essa mania de falar: Deus, me dá uma palavra. Ou quando não, a gente fala assim: Senhor, eu vou preparar uma palavra. A gente acaba se esquecendo que a palavra está pronta. Quem tem que se aprontar para ouvir o que Deus quer falar somos nós. Então Deus tem uma palavra para mim, para você todo dia, porque Ele disse que todas as manhãs tem um maná fresco para nós. O problema é que às vezes a gente quer ouvir uma palavra que nos satisfaz, não a voz dEle. Nem sempre a voz de Deus é aquilo que nós gostamos de ouvir. E por não gostarmos de ouvir às vezes aquilo que Deus faz, o que a gente faz? A gente compra uma cacheta de la promessa. Conhece cacheta de la promessa? Aquela caixinha que tem um monte de versículo de bênção, tipo assim: eu sou contigo, e eu não te deixo, sabe essas coisas? Mas aqueles versículos assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito, não tem lá. A gente não gosta muito disso. E se sair um dia assim, a gente fala: olha, isso aqui é para Doquinha, eu tenho certeza que essa palavra aqui é para ela. A gente sempre acha assim, porque a gente está tendencioso a ouvir uma palavra de bênção, porque nós ainda não aprendemos a administrar o não na nossa vida. Pode ver, quando uma pessoa fala não para nós, normalmente a gente olha como crítica, a gente vê como portas fechadas, a gente vê como obstáculo para nós, a gente nunca vê como uma plataforma para Deus nos levar a lugares maiores. O não, ele é dinâmico para nós. Quando você chegar num lugar para pedir um emprego e não tiver, significa que não é lá o lugar que Deus tem para você. Mas o que acontece quando a pessoa recebe um não, quando ela vai levar um currículo? Ah, tá vendo? Nenhum lugar que eu vou dar certo. Não, o primeiro não, ela não foi capaz de administrar. Então nós precisamos entender que quando Deus quer falar conosco, é porque este é o tempo, esta é a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Nenhum culto vai ser igual ao outro. Cada culto, o Senhor tem um degrau novo para nos levar a lugares maiores. Fala para o teu irmão: Deus te trouxe aqui hoje para te levar num lugar maior de entendimento. Fala para ele: conhecimento, em nome de Jesus. Então fique muito atento aquilo que Deus quer falar com você. Isaías 60, você conhece o texto, versículo 1, diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Diz o versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. O profeta messiânico Isaías, ele está dizendo: olha, Israel, chegou a hora de você resplandecer, chegou a hora de você se preparar, chegou a hora de você tomar uma atitude, chegou a hora de você se posicionar, porque sobre você vem a luz do Criador, sobre você vem a luz do Senhor. E no versículo 2 ele começa a dizer: olha, a terra está coberta de escuridão, a terra está sobre trevas, mas sobre você, Israel, virá a luz do Senhor. Alguns minutos atrás eu falava a você daquilo que Deus falou conosco na última quinta-feira. Ele começou nos dizendo que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu posso viver no meio das trevas, posso viver no meio dos problemas, mas sobre mim Ele vem como luz para me dar direcionamento, para me guiar, para me levar ao propósito que Ele tem estabelecido para mim e para você, em nome de Jesus. Quando Ele tirou o povo que saiu do Egito, Ele levantou uma coluna, uma nuvem, para que durante o dia eles não se padecessem por causa do calor, do sol quente do deserto. De noite, ele levantou uma coluna de fogo para que pudesse alumiar, porque quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, o povo levantava suas tendas e ali ficavam.
Mas quando a nuvem começava a se mover, que era a presença de Deus, então o povo desmontava as suas tendas e começavam a andar segundo aquilo que o Senhor tinha a eles. Muitas das vezes caminharam durante o dia, e aquela nuvem os protegia, aquela nuvem impedia que o calor pudesse trazer sofrimento a eles. Prova disso, que eles caminharam 40 dias no deserto, e 40 anos no deserto, dia e noite. A Bíblia diz que a sua roupa, que as suas alparcas, que as suas sandálias não se consumiram. Tamanho foi o zelo do Senhor. Então, às vezes, a nuvem se movia de noite. Então, para que eles não pudessem se perder, aquela coluna de fogo era a luz, para que eles pudessem andar segundo o propósito do Senhor. Por isso, então, que o salmista disse: Senhor, quando nós amamos a tua lei, para nós não há tropeço. Quando nós obedecemos a tua palavra, não há tropeço. Então o profeta Isaías, nesse texto, está dizendo que para o povo do Senhor virá a resplandecente luz que é Jesus. Diga para o teu irmão: para o povo do Senhor virá a resplandecente luz que é Jesus. Mas a Bíblia diz, o profeta dizendo que sobre a terra estará as trevas e a escuridão. Eu estou aqui nessa manhã para te dar uma boa notícia. Você faz parte do povo que o Senhor escolheu para que a luz dele possa iluminar sobre você. Mas daqui em diante, as coisas vão se tornar a cada dia pior. Daqui em diante, você vai ver mais aflição. Daqui em diante, você vai ver mais pestes. Daqui adiante, você vai ver mais pragas chegando sobre as nações. Daqui adiante, você vai ver mais dificuldade para educar filho. Daqui adiante você vai ver mais dificuldades para administrar os seus recursos. Daqui adiante você vai ver mais dificuldades para que você possa impor a moralidade, manter princípios que você recebeu de família, dos seus pais, dos seus antepassados. A partir de agora nós vamos ver mais guerras. A partir de agora nós vamos ver mais pais pelejando contra os seus filhos, os filhos matando os seus pais. Nós vamos ver as nações guerreando uma com a outra. Nós estamos vendo um avanço terrível de um grupo messiânico, não, de um grupo muçulmano chamado ISIS, que agora nessa última sexta-feira atacaram a França, entraram numa usina de gás e explodiram algo lá. Então o que os europeus estavam temendo é que entre eles e a Europa, entre os muçulmanos e a Europa, só existia o mar Mediterrâneo. Agora não existe mais. Eles já colocaram base em toda a Europa. Eu disse para os irmãos aqui, num encontro que nós tivemos ontem à noite, que a nação ocidental, o povo do ocidente, que somos nós, da Europa para cá, a procriação hoje de filhos, a média mundial é 1,8 filhos por casal. Quando nós olhamos para o povo islâmico, eles estão em 5,0 por casal. Então, enquanto cada casal gera 1,8 filhos no ocidente, eles geram 5 por casal. Isso demonstra então que a população islâmica vai crescer brutalmente. E qual que é o propósito do islamismo? Destruir o cristianismo. Há uma conta que foi feita, um estudo que foi elaborado, que em 2050 a Europa não existe mais. Será todinha povoada por islâmicos, porque a crescente dos filhos. Uma criança muçulmana com 12 anos de idade, ela já conhece o Alcorão de capa a capa, e os nossos filhos não conhecem a Bíblia, porque nós não ensinamos, não há princípio em nós. Então, nós precisamos entender que a partir de agora, nós vamos ouvir muitas coisas. Cristãos serem mortos, assassinados, degolados, serem sacrificados, humilhados, envergonhados. Você, para mencionar as pessoas da sua fé, a partir de agora vai ser envergonhado, humilhado, caluniado. Vai ficar cada dia mais difícil ser um filho de Deus. Aí você fala assim, mas por quê? Porque o texto diz que sobre o povo de Deus vem a luz, mas sobre a terra vem a escuridão. As pessoas estão cegas. E nós não podemos perder um princípio, nós não podemos esquecer que quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele enviou 10 pragas. Essas 10 pragas eram 10 pragas que foram para afrontar, para destruir 10 principados ou 10 deuses que habitavam no Egito. Então, por exemplo, a primeira foi o rio Nilo ter a sua água todinha, como se tivesse com sangue ali, avermelhada. Porque eles entendiam que o Deus deles, o Deus criador de todo o Egito, era o Nilo.
Eles amavam, idolatravam o Nilo, o rio Nilo. Então o Senhor coloca uma praga sobre as águas para mostrar que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Aí você conhece a história, todos nós sabemos que 10 pragas estiveram lá. Aí você fala assim, mas por quê? Porque as pragas foram o meio que Deus usou para tirar o seu povo de um lugar de sofrimento. E daí, apóstolo? Tudo que eu e você vamos ver, tudo que nós vamos observar a partir de agora, são os meios que Deus usará para resplandecer a luz sobre o seu povo e separar o seu povo do lugar que está. Existem momentos que nós vamos observar agora e vamos dizer, Deus, por que é que isso está acontecendo? Deus está permitindo para que a resplandecente luz, que é Jesus, resplandeça sobre o seu povo e o separe, porque o Senhor vai nos tirar desse lugar e levar-nos para a morada celestial em nome de Jesus. Mas, amados, naquela época, poderia se levantar pessoas que quisessem interceder. Deus, repreendemos agora essa praga. Talvez até no meio do povo de Deus, alguém poderia ter levantado um ministério de intercessão. Não, nós vamos repreender essas pragas. Poderia orar, poderia se consagrar, jejuar, fazer o que quisesse. Deus não iria tirar a mão, porque aquilo era o meio que Deus estava usando para tirar o povo dele de lá. Existem momentos que não vai adiantar mais nós orarmos. Existem momentos que nós vamos viver agora que não vai adiantar mais nós jejuarmos. Deus quer uma atitude minha, Deus quer uma atitude sua, de dizer, Senhor, eu me separo para Ti, eu me rendo para Ti totalmente, sem nenhuma reserva, porque verdadeiramente eu não quero andar sobre as trevas, eu quero ter a luz do Senhor brilhando sobre mim. O Senhor vai permitir que algumas coisas aconteçam. Aí você fala, apóstolo, você está colocando medo em mim. Não, eu preciso ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Já já você vai entender o que Deus quer falar com você. Quantos me entendem? Mateus 24. Está dando para entender o que eu estou falando? Obrigado, irmãos. Mateus 24. Quando você encontrar Mateus 24, fala cantando, aleluia. Que coral lindo. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí você vai para Jerusalém, como nós vamos o ano que vem, e você vai ver que esse templo não existe mais. E o terceiro templo vai ser construído de novo, em Jerusalém. E ele vai ter que cair também, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Se você conhecer um pouquinho de história, você vai entender que Jerusalém fica em cima de uma placa tectônica, que ela está pronta para ser abalada. Deus não pode mais destruir nada com a água, como fez nos dias de Noé com o dilúvio, porque ele disse que não fariam isso mais. Ele estabeleceu um arco-íris como símbolo de uma aliança. Mas então o Senhor tem chamado a atenção do seu povo com algumas coisas. Lá em Jerusalém, por exemplo, onde era o templo do Senhor, você conhece a história, porque eu te ensinei já isso diversas vezes, onde era o templo do Senhor lá, de adoração ao Senhor. Hoje tem uma cúpula dourada, que o Islã construiu ali para afrontar a Deus. Aquela cúpula, ela tem que cair de uma forma natural, não pode ser um míssil, não pode ser uma bomba, tem que ser de forma natural. Qual é a forma natural que Deus usa? Um terremoto. Os olhos de todos os estudiosos do mundo inteiro estão sobre Jerusalém, porque assim que a terra tremer, a coisa vai cair em Israel, e aquela cúpula caindo é o símbolo profético de que Jesus está voltando para levar a sua noiva. Alguém pode dizer amém? Mas, não sei se você se lembra, que outro dia nós tivemos um abalo gigante no Nepal, onde milhares de pessoas morreram, não muito distante de Jerusalém. As placas já começaram a se mover bem perto de Jerusalém. Jerusalém está sendo observada por todos os estudiosos que conhecem a palavra, porque nós estamos margeando dias de muitos sinais. Aí os discípulos querem mostrar essa estrutura para Jesus do templo.
E aí Jesus fala para eles: vocês não estão entendendo que não vai ficar pedra sobre pedra? Ou seja, não se apeguem a isso, porque vocês não são desse lugar. Não se apeguem a coisas na terra, porque vocês não pertencem a esse lugar. Vocês vão passar por aqui somente. Não vislumbrem com isso, não se apeguem, não precisa juntar nada aqui, porque isso aqui é passageiro. Porque um dia, se você for sacado como noiva de Cristo da terra, você vem com Ele, como noiva, mas para julgar as nações. Então ele disse: não se apeguem a isso. Aí os discípulos não entenderam muito o que estava falando sobre as pedras e alongam um pouco a conversa. Vamos continuar o nosso papo aqui, vamos continuar lendo lá, versículo 3, olhe comigo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, e aí ele sobe, se senta num lugar alto assim, de lá de onde está sentado, ele está vendo toda a estrutura da cidade antiga. O ano que vem nós vamos sentar lá também. E você vai ver toda a estrutura da muralha, ele está lá, e de lá ele começa a falar algumas coisas, e ele fala assim para eles: chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ô Jesus, ô meu amigão, conta para nós aí, vai, só para nós 12, quando é que você volta? Como é que vai ser o negócio do fim do mundo? Quando é que vai acabar as coisas? Aí Jesus, num papo bem gostosinho, começou a falar com eles. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Repita isso comigo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Regala os olhos como uma águia furiosa e fala para o teu irmão do lado: cuidado, para que ninguém te engane. Quando que as pessoas não vão te enganar? Quando você conhecer tudo. E como que o nosso adversário, o anticristo que se levantará, vai nos enganar? Pela palavra. Ele vai tentar nos persuadir pela palavra. Ele vai tentar fazer com que eu e você negue o Senhor pela palavra. Jesus disse assim para ele: você quer saber como é que vai ser o tempo do fim? Olha, primeiro, fiquem atentos. Conheça o Senhor verdadeiramente, porque se você conhecer, ninguém vai te enganar. Queridos, todos nós hoje temos o privilégio, ou boa parte de nós temos o privilégio de carregar uma Bíblia na mão. Quando não, carregamos ela no bolso. Porque hoje nós temos Bíblias eletrônicas. A facilidade de ter uma Bíblia hoje é gigante para nós aqui. Mas muitas vezes carregamos uma arma com 66 calibres, que são 66 livros que nós nem conhecemos. Quando não, conhecemos meia dúzia de textos que nos faz bem, mas não conhecemos o princípio da palavra. Às vezes nos autodenominamos cristãos, mas não somos os pequenos cristos que essa palavra nos ensina aqui na terra. Quando eu bato no peito e falo para as pessoas: eu sou cristão, eu estou dizendo para a pessoa: eu sou um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo é aquilo que ele disse para os seus discípulos: se vocês creem em mim, vocês vão fazer coisas maiores que eu faço. A primeira coisa que Jesus fazia era perdoar. E a coisa mais difícil que nós temos é de perdoar. A segunda coisa que Jesus fazia era amar. E uma das coisas terríveis para nós é amar as pessoas que nos fazem mal. Porque nós temos uma tendência de amar as pessoas que nos fazem bem. A gente gosta de andar com pessoas que nos agradam, nos paparicam. Praizinho, como você é lindo. Aí você é amigo dele. Mas se eu levantar uma palavra contrária, ele já vai levantar muralhas de proteção. Por quê? Alguém que foi ferido tem uma tendência a nunca mais dar oportunidade para ninguém. Eu disse para você que às quintas-feiras nós vamos trabalhar aqui quebrando os cativeiros da alma, destruindo. Por quê? Porque muralhas de proteção são levantadas e as pessoas não dão mais oportunidade. Tem gente, Espírito Santo do céu, vamos aqui. Existem pessoas que elas não conseguem se relacionar no campo afetivo, porque um dia ela foi ferida. Então todas as pessoas que se aproximam dela, ela já levanta muralhas de proteção, porque ela se lembra do predador lá de trás. Isso em todas as áreas da vida dela.
E eu profetizo no nome de Jesus, que se você teve frustrações na sua área espiritual, eu declaro que no nome de Jesus, o Espírito Santo vai tomar a sua vida e vai te revelar as coisas lindas que o céu tem para você, que Jesus tem para você, em nome de Jesus. E você vai conhecer a primazia da palavra e das revelações que tem nesta palavra, em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, bate palma então. Quantos entendem isso? Então Jesus começa a dialogar com eles. Olha, se preparem, fiquem atentos. Então por que nós temos estudo às terças-feiras? Por que nós temos culto no meio de semana? Por que tem culto de domingo? Por que temos, amado, intercessão às segundas? Porque nós vamos conhecer o reino que nós vivemos. Há uma tendência nossa de ficar preso na terra. A gente corre tanto. Você percebeu que você está correndo em demasia? Você percebeu que você corre mais do que há 10 anos atrás? Você percebeu que não tem mais tempo? Você já percebeu que acabou junho? Você já lembrou que outro dia você estava lá na mesa, parecendo um guaru, com a barriga desse tamanho, tanto comer leitoa, peru, porque era Natal e Ano Novo. Aí a gente acaba de comer o peru do Natal, já está pensando na leitoinha do Ano Novo. Mas já passou, e já daqui a pouquinho, você está engordando lá na sua fazenda. Você vai estar engordando na sua fazenda a leitoinha para o Ano Novo de 2016. O tempo está veloz. E a Bíblia diz que por amar o seu povo, o Senhor abreviaria os seus dias. O dia está muito veloz, muito rápido. A semana entra e termina de uma velocidade tamanha. À medida que se aumenta essa velocidade, se aproxima o tempo do fim. Você chamou a gente aqui, fez escudo amigo para botar medo na gente, para falar que Jesus está voltando. Não, eu preciso te anunciar que Jesus está voltando. Eu preciso te dizer, é hora de você conhecer a verdade da palavra, para que ninguém te engane, ninguém roube a sua herança. Ninguém roube o que Deus tem para você. Porque um dia, Ele vai vir pelas nuvens. E os anjos vão pegar chofar e vão tocar. E a Bíblia diz que Ele vai cruzar do Oriente ao Ocidente. E todo olho verá. E essa vinda dele vai ser numa fração de 7 milésimos de segundo, que é a velocidade da piscada dos seus olhos. Pisca. Isso. Dessa forma vai ser a volta de Jesus. Se alguém falar para você, vamos para o lugar tal, sobe no morro tal, porque ele vai chegar ali, é mentira. Porque ninguém precisa sair de onde está para vê-lo, porque ele vai se mostrar a todos. E ele diz mais, que estarão 2 no campo, um permanecerá e o outro estará com ele. Estarão 2 no leito, e um subirá com ele e o outro ficará. Andarão 2 juntos no caminho, porém um sobe com ele e o outro fica. Aí você vai para a parábola das 10 virgens, ele disse que tinham 10 virgens lá, como igreja, mas só 5 estavam prontas para ser noiva, 5 vai com ele, e 5 fica. Você percebe que a Bíblia inteirinha trata como 50%, todas as vezes que a Bíblia fala do tempo do fim, de como será, ele mostra que 50% vem com ele, 50% não, porque o fato de eu estar dentro de uma igreja não justifica que eu estou salvo. Porque Deus não está procurando quantas vezes você vem na igreja. Deus está procurando o que você tem oferecido para Ele, e que alteração tem tido na sua vida. Ninguém quer embutir religião na vida das pessoas, porque religião não transforma ninguém. Religião não salva, religião pelo contrário afasta as pessoas. Jesus traz vida, porque Ele é a ressurreição. Fala para o teu irmão, Jesus é vida, porque Ele é a ressurreição. Então, se você conhecer a palavra que você pronuncia, ninguém te engana. Se amanhã alguém disser, olha, Jesus vem dia tal, você sabe que é mentira, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem Ele sabe. Ele subiu com o Pai, está na recâmara do seu Senhor, Ele está no Santo dos Santos, e o dia que Ele for sair para buscar a sua noiva, o Pai vai anunciar a Ele, filho, é agora, vai se casar com a sua noiva. Quantas mulheres estão aqui? Digam aleluia. Que lindo. As que já são casadas, você se lembra daquele dia? Você teve o dia da noiva.
De manhãzinha você foi, esticou naquela prancha e ficou. E bateram em você, e moeram você, e viraram você, e pega seu cabelo, e puxa, e estica. E 2 vidros de laque. Laque não, agora não tem mais laque. Spray. Moço, assim, aquele negócio, e unha em unha. E o noivo corre para cá, e o noivo corre para lá. E o noivo vai ver se o churrasco não está queimando. O noivo vai para cá, não vai para lá. Pega o presto barba, passa, corta aqui, passa e põe o negocinho. E a noiva lá. Sendo preparada. O noivo, o casamento é às 7 da noite, 6 horas tem que estar na igreja, para receber convidado, para receber padrinho, para correr para cá. Aí ele fica que nem um poste aqui na frente, suando que nem um louco, quase não usa gravata, fica lá assim, parecendo um manequim. Oi. Daí a pouquinho, escuta-se um barulho, aí vai aquela musiquinha nossa lá. Aí o que as cabeças faz? Larga o noivo e olha para a noiva. O coitado está aqui, um calor lascado, já está aqui faz tempo, correu o dia inteiro. Ela ficou na porta, todo mundo. Aí a igreja fala o que quando a noiva entra? Levanta. Os olhos estão sobre a noiva. E o noivo correndo. Tá, e daí? O que tem a ver isso aí? É o que está acontecendo no reino espiritual nesse momento. O noivo correu o dia todo para você estar aqui. O noivo, para você que é convidado, enviou pessoas na sua casa para te levar um convite para você estar aqui. O noivo se moveu atrás de tudo para que você, noiva, ficasse preparada para o encontro. A noiva tem que ter desejo de estar preparada. O que Jesus está esperando de uma igreja é que ela não se mova como igreja, mas como noiva, que ela se prepare para aguardar o dia do casamento. E lamentavelmente, quando a gente fala de Jesus voltar, as pessoas têm medo. Ai meu Deus, Deus me livre. Ai, como é que vai ser? Eu vou embora daqui. Porque no fundo, as pessoas estão apegadas ao cofrinho que ela tem, meia dúzia de moeda. Ela está apegada às 245 mostras de sapato que ela tem em casa. O irmão está apegado à roda nova que ele colocou no carro, que agora é brilhante. Vou largar isso aí, a gente está apegado nas coisas, enquanto deveria se preparar para se casar com ele. Eu disse quinta-feira, todo mundo hoje está em busca do corpo perfeito. As pessoas malham, as pessoas sacrificam o corpo, mas ninguém sacrifica o espírito. Mas ninguém prepara o corpo espiritual para se encontrar com o noivo. Espiritualmente a gente anda de qualquer jeito, pouco pega a Bíblia, pouco lê a palavra, por isso que nós somos enganados, por isso nós nos movemos por moda, nós somos levados pela moda, pela televisão, pela notícia, pelo artista, nós somos levados pela música, porque de fato não conhecemos o Deus que servimos. Quando nós conhecemos o Deus que servimos, nós não nos contentamos com migalha, porque sabemos que sobre a nossa mesa tem um pão fresco todo dia. Fala para o teu irmão, quando conhecemos o Deus que servimos, não se contenta com migalhas, porque conhecemos o pão que temos para comer. Quantos entendem isso? Aí Jesus continua o papo, eu já vou acabar a introdução, amém? Versículo 5, diz assim, 24, 5, só eu abri a Bíblia aqui, é isso. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está anunciando para eles como é que é os sinais do tempo do fim. Versículo 6, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha aqui, eu comentei com você que existiram 10 pragas no Egito. Foram os meios que Deus usou para que ele pudesse tirar o povo de lá. Jesus estava dizendo para eles, vai haver guerra, mas é bom que aconteça isso. É necessário, porque nessa hora vai saber dizer e separar quem vive e quem não vive com o Senhor. Quando você vai numa plantação de trigo, você é inteligente, você conhece. Quando tem joio no meio do trigo, você não percebe. Você só percebe no dia da colheita. Porque na colheita o trigo se curva e o joio se enrijece. Porém, quando ele é colhido e separado, o trigo vai para a produção de alimento. O trigo é símbolo da palavra, mas o joio vai para o fogo, para ser queimado, porque de nada serve. Então o Senhor está dizendo assim, os sinais do tempo do fim são guerras,
E você está vendo todos os dias. Todos os dias, nós estamos vendo Damasco sendo destruída por si própria. A Síria está em guerra todos os dias. Isso tem que acontecer. Jesus está dizendo, tem que acontecer. Apóstolo, vamos orar para acabar com isso. Não tem como, irmãos. As pragas, não tinha como ninguém paralisar, porque era o meio que Deus estava usando para tirar o povo de lá. Existem momentos que nós vamos ficar aqui 1, 2 anos orando. Não vai mudar, porque é o meio que Deus está usando para mostrar que Ele está próximo. Você pode dizer para esse irmão que está quase dormindo e babando do seu lado, fala para ele, Deus está te dizendo hoje, que a sua partida está próxima. Fala para ele, o bilhete já está na sua mão. Versículo de número 7, portanto, ou melhor, porquanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Haverá o quê? Fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Os vulcões estão descontrolados, estão entrando em erupção um atrás do outro. São sinais de que alguma coisa está anormal, e tudo que é anormal é espiritual. Versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do seu nome, ou melhor, do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repete isso comigo, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você já ouviu dizer, ou já observou o estudo que foi feito de quantos divórcios nós temos por dia? Isso significa o esfriamento do amor. O que é ódio? Ausência de amor. O que é assassinato? Ausência de amor. O que é vingança? Ausência de amor. O que é ira? Ausência de amor. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade em demasia, pecados que afrontam a Deus, o amor de muitos começam a se esfriar, e as pessoas começam a buscar coisas e não mais a Deus. As pessoas não têm mais temor, e elas usam o nome do Senhor em vão, e você aprendeu desde pequenininho que nós nunca deveríamos usar o nome do Senhor em vão, e as pessoas perderam o temor com as coisas do Senhor. Por quê? Porque o amor de muitos começam a se esfriar. Os dias finais estão aí. E o versículo 13 diz assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem se manter fiel, quem se manter firme, quem se manter inconstante, quem viver debaixo da escolha, Senhor, eu pago o preço que tiver que pagar, mas eu vivo para o Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, eu não quero viver de ser igrejeiro, mas eu quero viver de ser um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. O fato de você vir na igreja não demonstra que você é igrejeiro, é porque aqui é o lugar que você recebe a munição, o alimento para a caminhada depois dos outros dias. É necessário, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou, congregai-vos. É importante, a gente se junta como família, mas é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. E eu vou concluir a palavra para você de uma forma bem simples. Das 10 pragas, a última praga, ela foi muito específica. Deus disse que tocaria em todos os primogênitos do Egito, porque era a forma dele paralisar e destruir a ação de Faraó. Mataria o filho primogênito do Faraó. E Deus disse, porém, para o meu povo, essa peste, essa praga não causará nada. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão untar os umbrais das suas casas, a verga da porta. Quando o espírito da morte que eu enviar passar, e na porta tiver a marca do sangue do cordeiro, nessa casa, o espírito de morte não vai entrar. Esse vai ser a separação que eu tenho com vocês. Então, o Moisés ordenou que todo o povo assim fizesse, pegasse isopo, depois você olha lá em Êxodo capítulo 11 na sua casa, está esse texto que eu estou te dizendo.
E o povo então demarcou. Quando o Senhor ordena então que o espírito da morte entre e mate todos os primogênitos do Egito para afrontar mais uma vez um principado do Egito e para quebrar as fortalezas do faraó para que libertasse o povo do Senhor que morava naquele lugar não foi tocado. Tá? E daí? Eu te mostrei que a resplandecente luz é Jesus. Eu lhe disse e te mostrei no texto que as trevas estão invadindo a terra e já invadiram. Eu te mostrei os princípios dos sinais do tempo do fim. E eu estou dizendo para você que existem pragas que nós estamos vendo hoje que não adianta interceder. Nós temos que nos preparar. Mas mais do que se preparar, é ficar atento à ordem que o Senhor está nos dando para ficar livre desta última praga que demonstra a saída do Egito para uma terra prometida. Nós estamos aqui num Egito e temos uma terra chamada morada celestial, que vamos morar com o Senhor eternamente, um lugar que não haverá choro, que não haverá tristeza, e lá Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Lá não haverá luta, lá não haverá problema financeiro, lá não haverá fome, lá não haverá dificuldade, porque nós vamos viver diuturnamente adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais, num ambiente de glória, de profunda imensidão de glória, estaremos diante do trono do soberano. Esse é o lugar que nós temos preparado para nós. Então ele disse, para que vocês possam sair desse Egito, para ir comigo, vocês têm que ter a marca do sangue na porta de vocês. Eu disse no início desse culto que Ele está à porta, batendo. E eu disse para você qual era a porta. É esse teu coração. Se você quiser hoje untar os umbrais da porta do seu coração, a sua vida, dizendo: Senhor, eu me separo, o espírito da morte não entra aí, e Ele te resgata e te leva para uma morada eterna com Ele, num lugar que um dia Ele vai te chamar. É claro que isso aqui é muito pequeno diante do que é o céu. O João, quando o Senhor arrebata o João, Ele diz: ô João, vem cá que eu vou te mostrar o lugar que eu preparei para vocês. O João escreveu no Apocalipse que a rua é de ouro e que o muro é de cristal. O João fala que a sala do trono é um mar de vidro, puro e transparente. Se o João conseguiu ver e escrever a beleza do céu, nenhum de nós somos capazes de expressar com objetos o que é o céu. Vem aqui, Márcio. Mas um dia o Márcio vai ser o símbolo da noiva. Um dia o Márcio vai estar diante do rei. Eu quero que você veja o Márcio sendo você agora. Fazendo de conta, obrigado pelo privilégio, Jesus. Eu sou Jesus. E eu vou estar lá no trono, como príncipe. E eu vou dizer para o Márcio: vem, Márcio, entra para o encontro com o seu Senhor. O Márcio vai botar a mão na coroa e vai dizer: Senhor, eu recebo, mas eu não sou digno. Isso é seu. Isso é só o Senhor que pode usar. Mas um dia, Ele vai tirar da cabeça dele a coroa que expressa a majestade do soberano, que um dia foi de espinhos, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. O dia que aquela coroa de espinho entrou na cabeça de Jesus, que feriu a cabeça dele, o sangue começou a escorrer, era para que ele não se mantivesse em paz no Senhor, porque você sabe que uma dor de cabeça te tira a paz. Uma dor de cabeça te tira o raciocínio. Jesus moído, Jesus estava tremendamente esfacelado, ele tinha tomado muitas e muitas chicotadas. O chicote que se batia nas costas dos prisioneiros eram de bola de chumbo com osso de carneiro. No que eles batiam, a bola de chumbo entrava, abria espaço para que o osso de carneiro puxasse a carne para fora. Em momento nenhum Jesus abandonou a cruz por causa de mim e de você. Na terra cravaram uma coroa de espinho, mas no céu o Pai estabeleceu sobre ele uma coroa de glória. Aqui na terra estabelecem em mim e você uma cruz de afronta, uma cruz de humilhação, uma cruz de perseguição, mas se você se manter fiel até o fim, Ele vem, a mesma coroa de glória que Ele recebeu,
Ele traz sobre mim e sobre você. Aonde é que você quer ficar? Na coroa de espinho, aonde é só humilhação, aonde é só vergonha? Ou você quer se encontrar com esse amado das nossas almas? Esse Jesus tão maravilhoso que a gente fala, esse Jesus tão lindo, obrigado querido, que a gente coloca adesivo no nosso carro, esse Jesus que a gente coloca adesivo na geladeira, esse Jesus que a gente suplica na hora das dificuldades, esse Jesus que a gente fala tanto, mas a gente não o vê. Lá nós estaremos com Ele, nós vamos ver no seu punho a marca da sua ferida, porque Ele escolheu ir como ovelha muda para salvar a mim e salvar a você. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, se você quiser, tem um momento preparado para mim e para você, com a majestade. Você quer isso para a sua vida? Se você quiser isso para a sua vida, você tem que dizer para Ele hoje: Jesus, eu quero hoje ter a marca de Cristo em mim. Eu quero abandonar os velhos dogmas. Eu quero abandonar as palavras que saem da minha boca erroneamente. Eu quero abandonar a prática errada da vida. Eu quero, Senhor, fazer renúncias necessárias hoje na minha vida para que eu possa viver com o Senhor todos os dias. Para que definitivamente, quando o Senhor enviar o espírito da morte para que sentencie a nossa saída daqui, eu seja marcado e a marca esteja em mim, eu esteja na glória com o Senhor. Quantos entendem essa palavra? Muitos de vocês que estão aqui, um dia já fizeram essa oração: Senhor, eu te recebo como meu único e como meu suficiente Salvador. Aí você disse para Ele: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Quantos fizeram essa oração? Mas muitos de nós fizemos essa oração, mas não estamos andando como Ele gostaria. Eu quero orar por dois tipos de pessoas hoje. Eu quero orar por essas pessoas que um dia fizeram essa oração, mas você tem vacilado na jornada. E eu quero orar primeiro por algumas pessoas que o Espírito Santo de Deus já os convidou para que você faça essa oração hoje, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu dou a minha vida para ti, porque eu quero, no dia oportuno da minha partida aqui, receber do Senhor uma coroa de glória. Ouvi do Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, entre para o regozijo do seu Senhor. Ah, mas se eu não ouvir essa frase, eu vou ouvir o quê? Ele vai dizer para um grupo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele vai olhar no livro da vida e vai querer saber se o meu nome e se o seu está lá. Mas o que eu tenho que fazer? Eu estou à porta e bato. Se você pedir para Ele, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Alguém que deseja fazer essa oração agora comigo, dizendo: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente, pertinho de mim. Ah, mas eu tenho vergonha. A vergonha não provém de Deus. É uma decisão só sua, que ninguém pode tomar por você. Se você desejar, eu quero orar por você e com você. Saia do seu lugar depressa, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu único e como meu suficiente Salvador. Eu reconheço o Senhor na minha vida. Há mais alguém que quer? Eu já te disse, ninguém pode fazer por você. Há mais alguém que deseja essa coroa do Filho de Deus? Apóstolo, eu nunca fiz essa oração, eu nunca aceitei Jesus assim. Você nunca mais vai chorar. Você nunca mais vai chorar. Camila, você não sabe como Deus esperava esse momento. Talvez Deus marcou esse culto do amigo por causa de você. Talvez Deus marcou esse culto por causa de você.
Venha um ou dois filhos aqui abraçar esses irmãos comigo, por favor. Quem mais deseja fazer essa oração como esse povo está desejando fazer? Há outras pessoas que o Senhor está batendo no seu coração. Não perca essa oportunidade. Apóstolo, eu preciso aceitar Jesus agora. Vem aqui, querido. Fica os três aqui. Família. Que escolha linda, meu irmão. Algo novo vai começar a acontecer.